E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos ao vivo aqui para mais um devocional. Devocional nosso que estamos compartilhando verso a verso, estudando sobre a epístola de primeiro a Pedro. Temos compartilhado aqui dia após dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira, todos os dias, cavucando, procurando ali o que por meio do apóstolo Pedro o Senhor escondeu para que nós viéssemos procurar, que sermos cheios de revelação, de graça e de favor que o Senhor tem compartilhado conosco. Então, você já pegou sua Bíblia aí? Pegou sua Bíblia? É importante que você pegue a sua Bíblia, por mais que nós vamos para a tela do meu computador e eu vou ler com você o material que eu preparei. É importante que você pegue a sua Bíblia, faça anotações ali. Ela vai ser poderosa para você rever, reler depois e assim ruminar na palavra e se aprofundar ainda mais no entendimento da palavra de Deus. Queria te pedir, antes que comece aqui, que você já deixe seu like aqui no vídeo. Sabe que vídeos assim, que são continuação, são intensos, são para poucos, viu? Você sabe como é difícil você ter uma constância. Então é difícil você começar, a maioria das pessoas, elas começam e elas param no meio do caminho. Quantos pararam? Começaram a habilitação, ele para. Ele começa a fazer caminhada, ele para. Ele fala que ele vai parar de tomar refrigerante e ele volta. É uma tendência natural. Então nós estamos aqui todos os dias, versículo por versículo, estudando, sem pressa, devagar. A pessoa, a tendência é que ela comece muito bem. E depois, conforme vai passando o tempo, ela para pelo meio do caminho. Então não temos um assunto novo todos os dias. Nós estamos continuando, é uma maratona. Mas eu creio, assim como tem edificado a minha vida, eu tenho certeza, tem edificado a sua vida e você não é mais o mesmo de semana passada. Se você entendeu, se você tá levando isso a sério, tá ali ruminando, fica no seu dia pensando naquilo, essa palavra que você tá ruminando, segundo o que a Bíblia diz, ela tem poder de te transformar. Porque tudo que Deus faz, ele faz de dentro para fora. Você está se alimentando e isso tem um poder e vai sim transformar você. Você vai ver que você vai notar que você vai, conforme vai fazendo o devocional, estudando a palavra, sendo intenso, você vai ter mais fome e sede pela palavra. É o contrário. Na comida natural, quando eu e você nós vamos se alimentar, conforme você vai se alimentando, mais cheio você fica e aí você não quer mais. Chega um ponto que você não quer. Isso é incrível porque isso não acontece com coisas espirituais em Deus. Quanto mais você come, mais você quer comer. Então, na verdade, as pessoas falam: ah, eu não sinto vontade, eu não tenho vontade de ler a palavra, eu tenho dificuldade em ler, em ser constante. Na verdade, você está fraco. Se você tem o Espírito de Deus, você está fraco. Quem está doente é que não quer comer, né? Você já viu quando você está, tá me chamando de doente? Não, calma, não é ofensivo aí, não, calma. Quando você está doente, qual é um dos sintomas que você está doente? Você fica sem fome, você não quer comer, você fica fraco. Assim também acontece. Conforme você vai insistindo, sem querer comer, alguém vai enfia goela baixa para você comer, você vai voltando a ficar forte de novo. Então, às vezes, no começo, você tá tão fraco, tão distante, que no começo é tão difícil, mas você vai resistindo, vai se alimentando, vai forçando aqui, daqui a pouco se torna algo prazeroso, algo bom, algo que você quer, porque o Espírito está dentro de você, habita em você e ele anseia por essas coisas pela verdade da palavra. Amém. Só nos aquecendo aqui, então, deixe seu like, já compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos lá para a palavra de Deus. Hoje eu quero começar não lendo o texto, mas eu quero dizer para você que há muita coisa em Deus que nós não podemos dispensar. Eu quero orar com você no final dessa live, tá bom? Fica até o final desse devocional e eu quero orar por você no final. Então tem muita coisa que nós não podemos dispensar, desperdiçar em Deus. Deus tem às vezes derramado sobre a sua vida muitas coisas e você não tem percebido, notado. E tem coisas que, pela sua resposta que você dá em Deus, ele não pode confiar e ele espera. A Bíblia diz, não é o texto de hoje, mas eu me lembrei de um texto, que o apóstolo Paulo ele diz que enquanto o filho é menor, ele não pode se aprimorar da herança. Enquanto o filho é menor. Então, ele é filho. Ele tem direito, mas ele ainda é menor de idade. Ele precisa de tutores para conduzir ele. Precisa de tutores. Por causa de quê? Por causa da imaturidade. E a maturidade
espiritual e até natural. Ela não vem com a idade. A maturidade, ela vem através de responsabilidades respondidas em Deus. Então, a responsabilidade nos faz maduros. Responder em Deus, na responsabilidade, nos traz maturidade. E conforme a gente vai amadurecendo, o Senhor vai confiando. Assim como você também. Você confiaria? Você tem um negócio. Tem um negócio aí que está rendendo 100 mil reais por mês aí na sua vida, na sua renda familiar. Você confiaria deixar a administração para um filho seu que tem 5 anos de idade? Ele vai comer tudo doce que tá lá. Se for um mercado, né? Digamos que seja um mercado. Ele vai comer tudo doce, ele não vai saber fazer o negócio, porque ele não tem maturidade para entender. Então é isso que a Bíblia está nos dizendo. Está querendo nos dizer sobre essa questão de tutores. Então, não podemos desperdiçar. Deus, ele tem uma quantidade que ele tem depositado sobre você e sobre a minha vida de graça. Poder de Deus. São coisas que nós não podemos dispensar. Não podemos dispensar. Graça e favor de Deus. Vamos para a tela do meu computador. Então, todas essas coisas, elas são acessadas pela fé. Inclusive o poder de Deus. Nós lemos no versículo passado. Então lembra que nós compartilhamos que Deus é como se o poder de Deus ele está numa caixinha. Ele tem um baú e ele está numa caixinha. E para a gente ter acesso ao poder de Deus, nós temos que ir lá na caixa, abrir essa caixa e o poder de Deus é manifesto sobre nós. Falamos na live passada. Só que o baú ele está trancado. Ele está lá, o poder de Deus está lá dentro, só que ele está trancado. E tem uma chave, apenas uma chave que abre esse baú. Você não precisa arrombar, não tem como, que a porta que ele fecha ninguém abre. Você precisa de uma chave. E qual que é a chave que abre o baú para liberar o poder de Deus? E a gente pode encaixar tudo que Deus tem para nós. É poder de Deus, graça, favor, multiplicação, unção, tá tudo lá dentro. Qual é a chave que abre esse baú? Não é boas obras. Não é ser bonzinho, não é se comportar bem. Isso talvez abra o baú Papai Noel, mas não de Deus. O que abre o baú de Deus é fé. A chave para abrir o baú de Deus é fé. É o que nós acessamos. Quando nós acessamos, isso é fé. Olha só, olha esse texto. Olha esse texto, vamos ler ele com calma, para a gente meditar nesse texto. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 1. Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. 5:1. Aí. Vou aumentar um pouquinho mais, para a gente ter um acesso. Aqui a gente está com calma, a gente não está com pressa. Olha o que ele diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, vamos ler de novo. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Justificados. Como que eu e você somos justificados? Não é por obras. Não é por sermos bonzinhos, como eu disse. É pela fé. É abrir o baú. O baú se abre. O que abriu o baú? A fé. E a consequência, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu sou justo? É uma pergunta que eu faço para você. Quando eu sou justo? Quando que você é justo? Você e eu somos justos por crer na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Então, ser justificado, o que é? Primeiro precisamos entender o que é ser justificado. Ser justificado é não ter cometido injustiça. Você já cometeu injustiça, sim ou não? Claro que já. Claro que já. Você já cometeu muita injustiça. Eu já cometi muita injustiça. Mas a Bíblia diz que eu sou justificado. E quando eu sou justificado? Quando eu creio. Por quê? É pela fé. Quando que eu sou justificado? Pela fé. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Ah, mas você não é bonzinho. Mas eu sou justificado em Cristo Jesus. Ah, mas você não é... Eu sou justificado em Cristo Jesus. Pela fé eu creio. Pronto.
Quando eu sou justificado, quando eu acredito que sou justo por aquilo que Cristo fez. Você e eu não somos justificados por aquilo que você faz. Eu não sou justificado por aquilo que eu faço, eu sou justificado por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Olha que estranho. Alguém que fez tudo errado pode ser considerado justo. E quem fez tudo certo pode não ser justo. Olha que coisa. É o que o religioso ele não consegue entender, ele não compreende, para ele é tão difícil. Ou para quem quer naturalmente, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Amém? Então as pessoas naturais, elas não conseguem entender isso daqui. Uma pessoa que é muito boazinha, ela faz tudo certo diante de Deus, ela pode ser considerada injusta. E alguém que errou a vida inteira pode ser considerado justo. Meu Deus, que coisa! Como isso? Porque é pela fé. Eu posso fazer tudo certinho e não crer em Jesus Cristo. Crer na sua obra consumada. Não posso ser muito legal, ajudar os pobres, ajudar as pessoas, ser um bonzinho e ainda diante de Deus, que é o que interessa, ser injusto. Olha que estranho. Isso não é estranho? Olha só. Porque a justiça de Deus é pela fé e não por obras. Romanos 5:1 diz assim, vamos ler. Tendo sido, pois, já fui justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora o versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória em Deus. Então, quando que eu sou justificado? Quando eu creio, é pela fé. E quando eu creio nisso, eu sou justificado, aí temos a entrada da graça. A graça, a porta da graça, ela só se abre para quem é justificado. E quando eu sou justificado? Quando eu creio. Então, é um negócio assim, ó, que vai sempre multiplicando. Eu creio que eu sou justificado. Por você crer que você é justificado, uma porta se abre. Qual é essa porta, Leonardo? A porta da graça. O que é graça, Leonardo? Graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas eu tenho por acessar, por crer que eu sou justificado. Olha que coisa incrível. Tem coisa mais poderosa que saber um negócio desse, não só ouvir, mas saber. Eu acho isso impressionante. A palavra de Deus, ela é incrível. Então, uma coisa, ela tá entrelaçada na outra. Eu quero acessar a graça de Deus, eu preciso de graça na minha vida. Antes de você acessar a graça, você vai entender que você compreender e crer que você é justificado pela fé. Como que eu creio que eu sou justificado pela fé? Crendo em Jesus Cristo. Crendo na obra consumada de Cristo na cruz. E quando eu creio na obra consumada de Jesus Cristo, eu sou justificado e a porta da graça se abre para mim. A fé é a porta de entrada para a graça. E o que é graça? Receber o que eu não merecia. Favor imerecido. E como eu acesso? Pela fé. Fé no quê? Fé no quê? Fé em Cristo Jesus. Então, eu vou ser um pouquinho mais agressivo aqui nesse entendimento para você. Todas as vezes, às vezes você chega, você tem uma semana muito boa, muito produtiva. Você trabalhou para Deus, você foi na igreja, limpou a igreja, você evangelizou, você cuidou de pessoas, você teve uma semana muito jóia. Só que você chega diante... Ah, tá funcionando ainda, né? Só perdi aqui a tela. Tá, coisas que acontecem ao vivo. Vamos lá. Você teve uma semana muito produtiva, mas você chega diante de Deus, numa celebração, você chega diante de Deus e você tem aquela sensação, puxa, eu tive uma semana muito boa, eu mereço. Nossa, a graça não tem sido vã na minha vida, eu tenho trabalhado, eu mereço. Oh Deus, estou aqui, o Senhor sabe. Eu peço ao Senhor que o Senhor abra a porta para negócios na minha vida, porque, Senhor, eu mereço. Olha o tanto que eu tenho trabalhado, olha o tanto que eu tenho feito, olha o tanto... Quando você faz isso, você está baseado nas suas obras. Não é baseado na obra de Cristo Jesus, é na sua obra, é no seu merecimento. Você está chegando diante de Deus e está falando, eu mereço, eu fiz. Então eu quero o meu
pagamento. Eu quero. O que acontece? A porta se fecha para você. Mas o contrário, você tem uma semana difícil. Uma semana que você, sabe, não quis servir. Você caiu no pecado de estimação. Você errou sem querer. Você não quis, você não planejou, mas pecou. Cirou com seu filho, tirou notas baixas, e você cirou. Você falou com ele de uma forma que você não deveria. Você pisou no tomate e errou. Aí você chega diante dessa celebração ali, diante do Senhor num culto, digamos assim. Você chega e fala para Deus, ou no seu quarto mesmo: Senhor, errei de novo. Olha quem eu sou. De novo eu tô aqui errando de novo. Olha o que eu fiz. Não merecia isso. E olha o que aconteceu. Mas, Senhor, eu creio que pela fé o Senhor morreu. Mesmo eu sendo injusto, você morreu pelos meus pecados. Eu creio. O Senhor está trabalhando em mim. Senhor, eu não mereço. Mas, Senhor, faz de novo. Eu quero. Senhor, faz de novo na minha vida. Senhor, e tal. O que é acontecido com você? Você está crendo o quê? Na obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você está reconhecendo que você não merece. Você está reconhecendo que você é um porcaria de duas pernas. Você está olhando para você, eu não mereço, mas você está crendo na obra consumada de Cristo Jesus. O que a Bíblia diz? Que é derramado sobre você. A porta da graça é aberta para você. O que você merecia? Uma surra. O que você merecia? Apanhar. O que você merecia? Castigo. Mas graça é favor imerecido. Então é derramada, a porta da graça se abre para você. Deixa eu um minutinho aqui. Quero de novo colocar na minha tela, porque saiu aqui. Primeira vez que aconteceu, aqui ao vivo. Nós não editamos os nossos. Vamos ver se vai dar certo. Aí deu certo. Então, essa porta é aberta, como eu acesso pela fé. Olha que incrível isso. Então, isso pode ser ruim, ou se você está ouvindo pela primeira vez uma coisa semelhante a essa, isso deve ser difícil para você compreender. Porque a sua mente está nas obras. Eu tenho que fazer. Quanto mais eu faço, mais abençoado eu sou. Quanto menos eu faço, menos abençoado eu sou. Mas é o que a Bíblia diz. O resultado, a porta se abre pela forma que você chega diante de Deus. Você merece ou não merece? Na verdade, não tem nada que você possa fazer que vai tornar você merecedor. Nada. Bem, então eu não concordo com isso. Leonardo, eu não concordo. Não. Fez tudo errado, vai perecer. Deus vai jogar maldição. Sabe por que nós às vezes pensamos assim? Porque a nossa justiça é mais elevada que a de Deus. Porque a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus não é assim. Mas a nossa justiça é. Não. É dente por dente, olho por olho. Errou, vai pagar. Vai morrer. Vai ficar doente. Vai isso. Sabe por quê? Porque a sua justiça vai além. Você está acima de Deus. Você está acima. A sua justiça vai muito além. Mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela é graciosa. Vamos lá. Verifique sua fé. Você tem que verificar a sua fé. Isso é importante para mim e para você. Esse entendimento, nós temos que ouvir ele. E isso tem que trazer clareza para nós. Nós temos que verificar a nossa fé. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Bom ou mal. Tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo. No original, a palavra tudo é tudo. Então, tudo é possível ao que crê. O que as pessoas não compreendem, às vezes, é que ela pensa assim, ó, tudo é possível ao que crê. Então, ela pensa só em coisas boas. Eu vou prosseguir, eu vou ser bem remunerado, eu vou abrir um negócio, eu vou prosperar, eu vou não sei o quê, papapá, tudo do bom. Mas, tudo é possível ao que crê. Se você crê mal também, você vai acessar o mal. Então, por exemplo, a ilustração do salário. É o mesmo salário. Você e um amigo seu do seu serviço trabalha com você. Um colega do serviço, uma colega do serviço trabalha com você. Tem o mesmo salário, R$1.000. Então a pessoa pega o R$1.000 e ela fala assim, ó, R$1.000. Amém. Esse vai multiplicar. Eu vou pagar as minhas contas. Vai ser suficiente para mim fazer uma boa compra para minha casa. Ele vai multiplicar. As coisas vão acontecer e eu creio. Vai multiplicar. Daqui a pouco ele fala coisas, ele abençoa o salário. Senhor, obrigado por esse salário. Eu tenho. Não é o que eu queria ganhar. Eu queria ganhar muito mais, mas sou grato por ele. Ser fiel no pouco, sobre muito, o Senhor vai me colocar. Vai abençoar. Eu vou pagar minhas contas, vou abençoar minha casa. Vai ser bênção. E esse mesmo salário na mão de outro que diz assim, ó, miséria.
A miséria, como que pode? Enquanto o patrão tá andando aí de BMW, eu tô ganhando isso aqui, que mixaria. Isso aqui não dá pra nada, isso aqui não dá pra pagar conta. Isso aqui não vai dar pra me desfrutar. Até quando eu vou ficar desse jeito? Tudo é possível ao que crer. Não vai dar certo, não vai pagar, não vai multiplicar, não vai avançar e vai viver numa vida miserável assim, dia após dia. Por quê? Porque o patrão é mau? Não, não, porque você fala. A boca fala do que o coração tá cheio. E o poder tá na língua. Você tá declarando isso sobre o seu salário, sobre a sua vida. Então a mesma coisa, é o mesmo salário, a mesma condição, mas um vai ver abundância, vai ver milagre, vai ver prosperidade, vai ver multiplicação. E ele vai avançar. Porque ele crê e ele tá dizendo, o outro não. Então tudo é possível ao que crê. Bem ou mal, tudo é possível ao que crê. Então verifique sua fé. O que você está falando? Se você todo dia chegar, ai, tô cansado, meu, que canseira. Aí terça-feira, aí, como é que tá? Ah, meu Deus, ah, canseira danada, meu senhor. Tô uma canseira, rapaz, não sei, não tenho vontade de fazer nada, tenho vontade de só deitar, uma canseira. Passa 2, 3 dias, enquanto você, é uma canseira. O que acontece? Você só vai viver cansado, sobrecarregado mesmo. As coisas não vão fluir, não vão avançar, porque tudo é possível ao que crê. Você tá crendo dessa maneira. Você tá crendo dessa maneira. Tudo é possível ao que crê. E aí, meu irmão, como é que tá? Luta. Luta. Aí enquanto de novo, meu irmão, como é que tá? Tô orando por você, como é que tá? Luta. Vai acontecer? Luta. Você sai de uma luta, cai na outra. Vence uma luta ali, bate outra, cai na outra. E aí, luta, 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 sempre luta. Tudo é possível ao que crê. Então verifique sua fé. Não seja um chato religioso também, que toda hora tá consertando as pessoas. Vai acontecer isso, vai. Não, não fala isso. Não. Centralizado. Creia na sua mente, no seu interior. Você tem que crer. Tudo é possível que crer. Não vai morrer. Essa doença não veio para a morte, ela veio para a vida. Declaro vida, declaro graça, declaro multiplicação. Não é o que seus olhos estão vendo. A fé é a certeza das coisas que você não está vendo. Vai multiplicar. Aqui só eu, minha esposa e o fulano, mas vai multiplicar, vai acontecer. As coisas vão andar pela fé. Ó, 1 Pedro 5, 1 Pedro 1:5, né? Que é o texto diz assim, ó, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para salvação. Como é que eu estou guardado em Deus? Pela fé. É pela fé que eu estou guardado. Tá vendo que as coisas são acessadas pela fé? Pela fé estáis guardado no poder de Deus para salvação. Já prestes para se revelar no último tempo. Leonardo, como assim, ó, se revelar no último tempo? Eu já não sou salvo? Então as pessoas confundem, ela fala assim, tá vendo? Ó, não é salvo ainda. Você só vai ser salvo quando Jesus voltar, a gente vai saber que é salvo. Por quê? Vai se revelar no último tempo. Não é essa salvação que o apóstolo Pedro está falando. Uma vez salvo, salvo eternamente. Mas a salvação ela tem 3 períodos. 3 períodos ela tem. Passado, presente e futuro. Nós precisamos entender isso. 3 tempos para a salvação. Porque nós temos 3 partes também. Nós somos tripartito. Nós temos 3 partes. Espírito, alma e corpo. Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Somos 3 partes. Então, o passado fala do espírito. Então, no momento, nosso espírito estava morto. A partir do momento que você reconheceu Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, o que acontece com você? Seu espírito é vivificado. Ele é vivo, ele é despertado, ele é vivo. E acontece a salvação no seu espírito. O espírito está vivificado, é passado. Ficou, está vivo. A sua alma não. Sua alma que fala do presente, ela não é transformada instantaneamente. Não acontece instantaneamente. Ela é transformada de pouco a pouco. Então, você vai batizar, cai na água, afunda na água. Quando você volta, a carne ela não desconverte. A alma. A alma é mente, vontade e emoção. É da sua alma. Suas emoções, suas vontades, ela vem da alma. E a alma, ela é natural, ela é carnal, ela não se converte. Então é a luta entre a carne e o espírito, sempre. Então ela vai sendo transformada de pouco a pouco, ela é convertida de pouco a pouco. Isso é a alma. E o corpo, ele vai ser transformado, ele vai ser salvo no futuro. Quando Jesus voltar, arrebatar a igreja,
toda aquela questão escatológica. Jesus voltar, nós vamos receber um novo corpo, um corpo glorificado. Isso vai acontecer quando? No futuro. Então, é sobre essa salvação do futuro que Deus está falando. Então, a alma, ela não é instantânea, ela é progressiva. Ela acontece de pouco a pouco. Segundo nós respondemos a Deus, fazemos a vontade de Deus, ela é transformada. Então, você converteu, a sua vontade ali no início é fazer a vontade da carne. Você estava no mundo só fazendo a vontade da carne. Agora, você tem um espírito vivificado em você e ele vai despertando você de pouco a pouco para fazer a vontade de Deus. Conforme você vai abrindo mão de fazer a sua vontade, de fazer a vontade de Deus, a sua alma ela vai sendo transformada de pouco a pouco. Ela vai ser Quanto tempo demora, Leonardo? Depende de cada um. Depende da resposta de cada um. Então tem gente que é mais rápido, tem gente que demora mais. Então se Jesus voltar hoje e você não é maduro, não transformou a sua alma, você vai ficar o quê? No exame de recuperação. Porque você vai ser disciplinado no milênio. Eu perco a salvação? Não. Uma vez salvo, salvo eternamente. É salvo, mas vai ficar em recuperação. Qual que é a recuperação? O milênio. Vai ficar 1000 anos, até 1000 anos no milênio, para transformar a sua alma. Jesus vai usar, intensificar, para você ser transformado. A alma. Entendeu? De pouco a pouco. Depende da resposta de cada um. Mas é um assunto para a gente falar sobre as parábolas do reino. As parábolas do reino, falar sobre o Apocalipse. Nós vamos se aprofundar nisso. Então, 1 Pedro 1,5 diz que mediante a fé estás guardado no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Essa daqui vai se revelar só no último tempo. Por quê? Porque você não sabe agora quem é salvo e quem não é. Presta atenção nisso. Então, digamos que você está indo de um supermercado. Você entrou num supermercado grande. Você olha as pessoas que você não conhece ali no mercado. Você não sabe quem é salvo e quem não é. Você não tem um olhar para ver quem é selado e quem não é. Quem tem um espírito e quem não é. Mas vai chegar em um tempo que Jesus vai arrebatar a igreja e os salvos serão arrebatados ali. E todo mundo que for salvo vai estar junto, vai se revelar. Você vai saber quem é salvo e quem não é. Você vai olhar e vai, se ele está aqui, ele é salvo. Vai se revelar todo mundo. Hoje não temos isso. Não temos como saber quem é salvo e quem não é. Mas vai chegar um tempo que nós vamos saber quem não é. Porque vamos estar todos juntos. Por isso, o apóstolo Pedro diz, prestes a se revelar no último tempo. É só no último tempo que vamos todos saber quem é salvo e quem não é. Sobre isso que o apóstolo Pedro está falando. Então tem pessoas que estão na igreja e não são salvas. Frequenta, elas vão, mas elas não são salvas. Por quê? Por causa do pecado? Não. Se você tem o Espírito, você é salvo. Uma vez salvo. E diz Romanos 9:10, né? 10:9 diz que se confessar com a boca e crer no coração, é salvo, não tem obra. Eu confessei com a boca, criei no coração. Confessar com a boca todo mundo vê, mas crer no coração eu não consigo ver quem crê no coração e quem não creu. E eu nem tenho que ficar procurando, mas eu não vejo. Só vejo quem confessa com a boca, mas é duas coisas, confessar com a boca e crer no coração. Eu não vejo. Então qual é o sinal de alguém que é salvo e não é salvo? Mas isso não é para você medir nas outras pessoas, é para você medir em você. É o desinteresse por Deus. Porque a partir do momento que você se converte, a Bíblia diz que o Espírito Santo agora ele habita em você. E o Espírito Santo que habita em você, agora ele vai te direcionar para ter experiências com Deus, para ser transformado, para ter Deus, para ter fome de Deus, para ter sede de Deus. Agora, alguém que aparentemente se converteu e ele não busca a Deus em nenhum momento, ele tem desinteresse, ele nunca quer espontaneamente, ele nunca lê, ele nunca está ouvindo uma palavra, ele nunca está em oração, ele nunca quer servir a Deus, ele nunca quer, ele quer ficar passivo. Ei, será realmente que é salvo? Então, existe fase na nossa vida que nós estamos assim. Daniel fala sobre as estações. Nós temos estações. Como no mundo natural, outono, inverno, verão, primavera. Então vai ter outono na sua vida, vai ter outono.
De anos em anos vai ter outono. Outono você não é frio, é gelado, é difícil para orar. Você não quer fazer, tudo é mais difícil. No verão, na primavera, você ora e as coisas acontecem. O fogo de Deus cai. Há milagre, há provisão, você tá feliz. Mas o outono não. O outono você quer ficar quieto, você não quer ver ninguém. Tem essas estações. Diferente de alguém que é assim sempre. Ele não quer, ele não vai. Só vai na pressão, só vai se falar, só vai se forçar, só vai. O cara quer salvo mesmo? Então isso não é para você verificar, será que fulano é salvo? Não, é para verificar em você. Se você é salvo, você tem evidência. Qual é a evidência? Você quer Deus. Porque você tem uma nova natureza agora. Você não é mais um porquinho sujo no chiqueiro. Você era, mas a partir do momento que você aceitou Jesus, o porquinho morreu. E agora o que tem nessa nova natureza é uma ovelha. Agora o porquinho ele não quer mais o chiqueiro, o porquinho não quer coisas erradas, ele não quer ir pra lama. Agora você é uma ovelha. A ovelha quer ser pastoreada. A ovelha ela come capim e não mais lama. Mudou. Não é uma mudança de religião, é uma mudança de natureza. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo agora. Eu tenho sede, eu quero ter relacionamento com meu bom pastor, eu quero comer uma grama verdinha, não quero mais lama. Pode abrir o portão, pode chover, eu não quero a lama. Eu quero o quê? Eu quero a grama. Eu quero isso. Então é uma mudança de natureza. Amém? Muitos vão ficar pelo caminho, o poder de Deus na caminhada no deserto. Então, eu quero encerrar por aqui, já deu o horário, 31 minutos do nosso devocional. Quero orar com você nessa hora para que os seus olhos sejam abertos para entender a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus que tem sido derramado por você, pela minha vida. E assim nós vamos continuar avançando aqui nos nossos devocionais todos os dias. Amém? Quero orar por você, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Quero te agradecer por esse tempo que nós estamos aqui, ó Pai, dia após dia. Ó Deus, debruçado na sua palavra. Qual que é o nosso interesse, Pai? Dia após dia, se relacionar com o Senhor. Compreender, ó Deus, cada vez mais o propósito que temos em Cristo Jesus. Eu não quero ser conduzido pelas coisas naturais. Eu oro para que esses que estão aqui assistindo essa live, ó Deus, não sejam conduzidos pelos problemas da vida, não sejam conduzidos pela vida, não sejam conduzidos pelas circunstâncias, mas sejam conduzidos pela firme convicção que tem em Cristo Jesus, do propósito pelo qual o Senhor os criou, ligou o seu coração, como assim eu também. Pai, eu quero cada vez mais ser profundo na sua palavra, conhecer, não para virar um religioso cuidando da vida dos outros, quem é salvo e quem não é, mas para verificar o meu coração, a minha fé, se ela está correta, se ela está no lugar ideal. E assim, ó Deus, colher os frutos que o Senhor tem para minha vida e para aqueles que estão ao meu redor, Pai. É a minha oração. Declaro, ó Deus, sobre a nossa vida um dia de excelência, um dia produtivo, um dia de muita graça, muito favor. Pessoas vão ver a diferença na minha vida, na vida desses irmãos, não por aquilo que falamos, mas pelas decisões que nós tomamos, pelas posturas que nós temos no nosso dia a dia, pelo nosso comportamento, ó Deus. Que as pessoas possam, ó Deus, ver em nós a diferença a cada dia e ser conduzida por esse caminho também, Pai. Nós te agradecemos, declaramos, ó Deus, que todo mal não vai prevalecer contra nós. Eu declaro cura, eu libero uma palavra de cura agora, eu libero uma palavra de vida, eu declaro uma palavra de portas abertas agora, em nome de Jesus, Pai. Declaro nessa hora, nós vamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, Pai. Assim nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, tenham um dia abençoado e nós nos vemos amanhã em mais um devocional. Fique na paz, um abraço e tchau. Estamos aqui.